Chegamos, bom dia. Bom dia, segunda-feira, bom dia, Osasco. Bom dia, condomínio. Vambora. Vamos trabalhar. Correr atrás. Bom dia, meu amorzinho. Sua linda. Amo você. Até mais tarde. Pitocos tá na escola. Foi bem, foi de bom humor. Quer dizer, eu tive um trabalhinho, né? Que eu não tava muito afim, não. Aí fui batendo um papo com ele e tal. Ó, não tá vendo, né? Aí ele foi ficando mais sussu e tal. Chegou na escola de boa. Acho que o papai conhece o filhinho, né? Ou tenta. Espero que eu consiga continuar tendo essa ascendência quando ele tiver dúvidas mais sérias, quando ele tiver necessidade do meu aconselhamento ou da minha vivência para poder ajudá-lo. Espero não perder a confiança dele. Esse é o negócio. E isso não é uma questão de competência, um pai perder a confiança no do filho. É uma questão de como o filho encara isso. O meio em que ele vive, os amigos e tudo, e os valores que ele cria. Então a minha parte é dar esses valores, é mostrar. O que ele vai aproveitar disso, eu não sei. Porque é da parte dele, é ele quem vai decidir, consciente ou inconscientemente. Enfim. Hoje é segunda-feira. Hoje é dia 13 de novembro de 2017. Hoje, essa semana aqui vai ser cortada no meio pelo feriado do dia 15, quarta-feira. E minha família vai se ver. Iremos pra casa do Marcitos, almoçar, vamos fazer um bem bolado aí, cada um leva um pouquinho e a gente se vê, se diverte, se curte. Fim de semana delicioso. Começou na sexta-feira. Foi uma semana agitada, viu? Em meio a toda a correria da patroa pra fazer a decoração e o bolo do aniversário da nossa filhadinha. Em meio a tudo isso ainda, o aniversário dela na quinta e o nosso aniversário de casamento na sexta. Na quinta a gente cortou um bolinho que a irmã dela trouxe para não deixar passar em branco. Eu dei uma plantinha, uma florzinha bacana para ela, e enfim. E tudo isso junto com a correria, né? A correria da festa. E na sexta ela tinha que terminar algumas coisas porque nós ganhamos um jantar do irmão dela, meu cunhado, da esposa dele. Eles nos deram um jantar de comemoração dos 10 anos de casados. E foi uma delícia. Então, correu muito. E a gente meio que se livrou do Cauê, né? Porque ela tinha que fazer o bolo, terminar as coisas. E ele não teve aula. Teve esse agravante ainda. Ela deixou ele à tarde. Deixou o Pitoquinho à tarde na outra irmã dela, que é
com a prima, com a nossa sobrinha Maíra. E aí conseguiu adiantar as coisas e tudo. Aí quando eu cheguei bem mais cedo, né? Porque eu fui no dentista e com autorização do meu diretor eu emendei. E além de tudo, a dentista ainda me atendeu antes, né? Então adiantou bem. E aí assim, a gente ficou, vamos lá, passar lá pra ver ele um pouco, ficar. Mas eu preferi não, porque aí que tá, né? Ia chegar o papai e a mamãe na casa do tio e ele podia querer ficar com a gente, que a gente ia sair de novo. Então a gente preferiu não arriscar pra ele não ficar triste. Ele ficou super bem, super bem. E nós fomos, 8 e pouco, jantar nesse lugar aqui em Osasco, o restaurante Cabanha. Provavelmente um proprietário argentino. Ou uma homenagem a algum argentino, enfim. Por causa dos quadrinhos, de brincadeiras e tudo mais. Brincadeira com Pelé, com Maradona e tudo. Então a gente consegue perceber. Lugar bem agradável. Inicialmente um garçom um pouco atrapalhado, que não sabia explicar pra gente como funcionava. Gente com medo, né, de alguma coisa dar errado em relação ao que foi pago, ao que foi planejado pra gente usufruir nesse jantar, né. Mas depois já veio um outro e aí ficou mais fácil de entender, nos atendeu com muita tranquilidade, enfim. E o outro também não estava atendendo mal, só estava um pouco atrapalhado. Pelo que eu entendi, era o segundo dia de trabalho dele, então ele devia estar um pouco nervoso. A gente entende que nesses momentos tão difíceis do país, né, o cara pode ter ficado aí muito tempo desempregado, precisa muito do trabalho e talvez isso atrapalhe um pouco. Mas enfim. Não tirou em um milímetro a satisfação, não só do lugar delicioso, maravilhoso. Comi um bifão, bife de chorizo, né, que eles falam, mas na verdade é um contrafilé, extremamente bem temperado, bem feito, no ponto certinho, tudo aí, dá água na boca de pensar. E fora isso, toda a demonstração de carinho, né, essa é imprescindível, né. Tá bom, né, brother? Tá bom. Essa é incontestável, né? E foi realmente muito gostoso. Perto de meia-noite, 11h30, 11h40, a gente saiu de lá. Para nossa surpresa, chegamos lá, Pitoquinho tava firme e forte. Depois ele vai me apertar. Que o problema dessas motinhas é esse, né? Na descida e na reta, velho, tá tudo certo, né? Você entorta o cabo dela, ela vai até 90, 100 por hora. Aí numa subidinha você tem um problema, né? E ainda conseguimos pegar ele de pé, ganhamos carinho, ganhamos beijo, ganhamos abraço. Só que claro, né? Entrou no carro e a primeira esquina ele já fechou o olho e foi embora. Até o dia seguinte. Sério mesmo, brother? Ixi. E tem uma aqui que não vai facilitar, viu? Eu não vou ficar aqui não. Ela não vai facilitar. Pelo que eu vi ali, ela teve duas aberturinhas que ela podia ir pra direita e ela não foi. Então, e o cara da minha frente também não tava lá, super empolgado para andar um pouco mais, né? Então, às vezes, eu não gosto de fazer isso, mas às vezes essa manobra radical assim garante que a gente não perca o ritmo, né? Não tô com nenhuma pressa nem nada, mas eu tenho um certo ritmo de conforto
que eu me sinto bem pilotando minha motoca. Costumo sempre dizer isso. A motoca não é só toda a questão de economia, de tempo e de dinheiro, né? Por ser economicamente viável também, ainda. Mas é uma economia mas é uma situação de prazer, uma situação de gosto mesmo, de curtir a pilotagem, de ainda encarar como uma aventura gostosa. Olha quem está quase grudado em mim aqui atrás. Aquela bostinha vermelhinha. Eu não vou deixar ele passar. Isso aí sim, 150, injetada. Anda mais do que a minha. Na verdade a minha anda mais, mas ele dando uma forçada a mais, ele leva num ritmo legal. Aí não tem problema. Pegamos um Zé Mané aqui na frente. Aqui, ó, ele aqui, ó, o vermelhinho. Aqui, ó, bem grudado em mim. Olha o que acontece na subida. Ele vai perder ritmo, ele vai ficando para trás. Ó. Então foi uma sexta-feira já deliciosa. Sábado foi o dia todo de correrias para montar toda a parafernália de decoração, mais terminar o bolo e tudo. Então ajudei bastante. A gente foi para lá, montou, ajudei ela, subi escada, puxei negócio, tal, fio, enchi bexiga, tal, beleza. Depois a festa, tudo certo, tudo tranquilo. Um dos amigos, parentes, assim, parente super indireto, né? Marido da prima de terceiro grau da Gláucia, tentando me convencer de que Bolsonaro é uma boa opção. Sorte para ele nas novas investidas. Ele é inteligente, ele vai convencer algumas outras pessoas. Ao que parece, ele está em campanha. Mas, enfim, nada, tudo amistoso, tudo tranquilo. Ele me respeita, eu até tenho que respeitá-lo. Mas, enfim. E foi uma festa gostosa. O Cauê se divertiu bastante. E a gente curtiu, tomou uma cervejinha, bateu papo, comeu uma carninha e tudo certo. E ontem, meio que continuação para almoçar. Aquela coisa mais minimista, né? Não era uma festa, era só um almoço. Então a gente acendeu a churrasqueira de novo e passou o dia, almoçou, igual se aproveitou e tirou desmontou toda a decoração, tirou, o Cauê passou o dia brincando, apareceu uma amiguinha lá, filha de uma vizinha e tal, da idade dele, e ficaram brincando o tempo todo, curtiu. Ontem foi mais para descansar. Como eu sempre faço no dia seguinte, embora ainda falte um jogo hoje, o Corinthians, Campeonato Brasileiro, o Corinthians praticamente confirmou o seu título de 2017 e está a uma vitória sem depender de ninguém. Se ganhar mais um jogo, mais um único jogo, ele garante o título, matematicamente já falando. Ganhou de 1-0 do Avaí, um dos piores times do campeonato. Claro que complicado para variar, né? É um time muito limitado, um time muito aplicado, muito até competente no conceito de meio campo e defesa, principalmente. Mas quando falta um titular absoluto, como é o caso do Jô, centroavante, realmente, assim, tem lá o folclórico Casim.
Casim é um inglês naturalizado turco. E ele fez um gol de barriga lá e tudo certo, beleza. Tudo é festa nessa época, nesse momento. Passou um sufoquinho, mas ganhou de 1-0. Beleza. Com isso abria 11 pontos sobre o segundo colocado, que é o Grêmio. E 12 pontos sobre o terceiro colocado, que é o Santos. Literalmente, ele descartou o Santos, ou seja, o único time que pode tirar o título do Corinthians agora é só o Grêmio. Explico. O Santos tem 12 pontos atrás, faltando 4 jogos. Só que ele, mesmo que o Corinthians perca todos os 4 jogos e o Santos ganhe todos os 4 jogos, ele vai alcançar o Corinthians em pontos, mas vai ficar com uma vitória a menos. O Santos empatou muito. Aliás, o Santos empata muito todos os campeonatos brasileiros. Há um bom tempo já. Essa base do time, com o Lucas Lima e tal, é um time que empata muito, principalmente fora de casa. E, enfim... E aí o Grêmio, que poderia ainda adiar essa questão, só empatou com um time com só menos 3 titulares. Não era nada para poupar, não. Era porque ou tinha suspensão ou tinha problema de risco de contusão. Então não é poupar. É estratégia mesmo para quem vai disputar a final da Copa Libertadores da América, né? Então, não precisa nem falar. Mérito pro Grêmio, que a essa altura ainda tem chance matemática de tirar o título do Corinthians. Mas para isso ele precisa que o Corinthians perca todos e ele ganhe todos. Então, ele empatou em casa, não muito em casa, porque jogou em Caxias do Sul, uma cidade próxima, porque o estádio estava com show e tudo mais, e tem que fazer grana mesmo, o estádio é deles. E aí empatou com o Vitória, que é um time meio indigesto, que nessa reta final aí, principalmente no segundo turno, complicou para muito time grande. Ganhou do Palmeiras, ganhou do Corinthians no começo do turno. É um time chato mesmo, um time difícil de lidar, bem armadinho para as características dele. Então está fugindo do rebaixamento, está se erguendo e acabou arrancando o empate do Grêmio no Rio Grande do Sul. E isso fez com que a vantagem ficasse em 10 pontos e tem 12 para disputar. A questão é assim, e o Santos joga hoje contra a Chapecoense. A Chapecoense não é um time bem limitado, é um time bem inferior ao Santos, mas é um time que também está fugindo do rebaixamento. Então, em casa, tudo, tem um motivo a mais. Por lógica, o Santos ganha. Mas se o Santos empatar, ele já sai da briga. Se o Santos empatar só, ele já não tem condições mais de encontrar o Corinthians, justamente por isso. Porque ele vai ficar a 11 pontos. Por que eu falo a 11 pontos? Um fica a 10, outro fica a 11 pontos. Na próxima rodada, agora faltam 4, 12 a disputar. O Corinthians ganha e todos os outros, o Grêmio e o Santos ganham. Vai continuar sendo 12 pontos, vai continuar sendo 11 pontos. E se o Santos ganha, vai continuar sendo 9 pontos. Então a questão é, sem querer ser igual o Palmeiras fez com o Cruzeiro, né? Ele já estava medindo o Corinthians 2 jogos depois e esqueceu que tinha o Cruzeiro na frente dele. Sem querer, eu acho que a cabeça do jogador tem que estar nesse sentido. Tem um Fluminense para jogar. O Fluminense é um grande time, tudo. Não está numa fase maravilhosa, já não corre risco de rebaixamento e tem ligeira chance, se virar G9, né? Como eu já falei há um tempo atrás, tem ligeiras chances de ir para Libertadores. Então não está jogando à toa. Não está jogando à toa. Vai tentar dificultar, vai tentar jogar, no mínimo por vergonha na cara. Agora, a chance do Santos é tão remota, a chance do Grêmio
não é que é tão remota, é menos improvável, embora um percentual ridículo. Eu diria que hoje dá para você colocar assim, 0,01% de chance de título para o Santos, 0,1% de chance, 10 vezes mais para o Grêmio, mas é 0,1, é um décimo de 1%. Que o Corinthians tem efetivamente 99,99% de chance de ser campeão. Vamos dizer, perde. Ele pode ser campeão perdendo. Pode ser campeão perdendo. Vamos dizer, o Santos ganha hoje, fica a 9 pontos do Corinthians, com 12 a disputar. Vamos dizer que na quarta-feira, fica com esses 9 pontos, certo? Aí o Corinthians perde e o Santos perde. Pronto, vai ficar com 9 pontos de diferença, com 9 a disputar, e o Santos não vai conseguir alcançar o Corinthians em número de vitórias. Ah, e o Grêmio pula pra... Não, cara, dá na mesma. 11, 8, enfim. E aí vem dia 22, que é quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem, o primeiro jogo da final da Libertadores, onde o Grêmio... até o próprio Renato Gaúcho falou isso. A cabeça dos caras já não tá mais. Eles estão, assim, é mérito, claro, mas eles estão... tá bom demais ser segundo lugar no Campeonato Brasileiro pro Grêmio. Com a cabeça toda voltada para a Libertadores. O ano que vem o Corinthians vai ver essa conversa. Porque é aquela coisa, joga Campeonato Brasileiro, joga paralelamente Copa do Brasil e joga paralelamente Libertadores da América. E eu tenho claro, muito claro na minha cabeça, este time do Corinthians não chega nem perto de uma Libertadores. Se passar da primeira fase, pegando um time mais razoávelzinho, já sai. Não tem. Aos trancos e barrancos, aquela coisa, vira Botafogo. Vai até lá, as oitavas, as quartas, beleza, mérito, parabéns. Mas é só isso. Não se espere mais nada. Ou investe, ou vai pra cima pra investir, ou não tem competitividade pra Libertadores. Tá? E aí aquela coisa, tem que abrir mão. O pessoal costuma dizer isso, né? Eu tava vendo um cara que foi muito feliz nesses debates aí, tava na Fox, dia desses, giro da rodada e tal, que colocou isso. Sensacional o trabalho completo do Grêmio esse ano. Só que ele tem que tomar cuidado, primeiro, que ele pode ficar sem nada. O brasileiro já é extremamente difícil. E a Libertadores tem 2 jogos, o Lanús é um puta de um timaço. O Lanús virou um jogo contra o River impressionante. Tomou 2-0. Tinha que fazer 4 gols. Fez 4 gols. Foi 4-2 o jogo. Então assim, contra o poderoso River. Tá? Eu não vou dizer que o River é melhor que o Grêmio, nem nada. O Grêmio é um ótimo time. Muito bem treinado, muito bem formado. Mas, deixe-se claro, tem um monte de refúgio ali que acabou dando certo no conjunto. Tá? Então, meu camarada, é assim. E aí esse cara que analisou essa performance do Grêmio nesse ano, colocou uma coisa muito certa. Ele falou, eu acho que o Grêmio focou nos campeonatos errados. Ele usou muito reserva para o Campeonato Brasileiro e ele usou o time titular em todas as partidas da Copa do Brasil. Para quem já estava na Libertadores e tinha boa condição de disputar o Brasileiro, muitas e muitas partidas assim, a grande maioria das partidas em que jogou com o time reserva, ou perdeu ou empatou. Então, é liberar ponto. O Corinthians acabou retomando um caminho aí de vitórias agora. Ele passou quase a metade do campeonato, do segundo turno fazendo merda. Não só jogando mal, mas fazendo merda. Deu azar contra a Ponte, por exemplo, contra o Botafogo. Foram 2 jogos que ele perdeu, mas que jogou bem. Mas isso não quer dizer nada. Todos os times passam por isso. O que acontece é assim. Talvez a prioridade para a Copa do Brasil é que não fosse necessária. Né? E aí acumulou. Porque agora mudou o sistema. A Libertadores acaba no fim de novembro.
E aí já dezembro embarca para campeão da Libertadores, embarca lá pro Oriente, não sei onde é dessa vez. Já foi no Marrocos, já foi no Japão várias vezes. O Corinthians foi campeão do mundo lá no Japão. Mas enfim, essa rodada foi a rodada assim de falar, pode ir Corinthians, tudo certo. Meu prognóstico, assim, a questão vai pesar. O estádio, o Itaquerão vai estar simplesmente tomado. Vai ser aquela coisa de que assim, a torcida vai estar enlouquecida, não vai dar uma folga para o Fluminense encostar na bola. Se os jogadores forem no embalo da torcida, eles correm sério risco, porque o Fluminense é um time de muita molecada. Então tem rapidez, tem muito moleque. O Abel Braga é tipo paizão lá, ele vai na categoria de base, pega 2, 3 lá e põe para jogar. E só molecada boa. Eu gosto da ideia de se testar a molecada. Claro, ele está acabando não tendo grandes resultados, tá? O time ali na zona intermediária, ainda com pequena chance de rebaixamento e tal, mas também com pequena chance de Libertadores. Então assim, se for frio, for um time frio, de fazer aquela marcação bem feita que fez contra o Palmeiras, por exemplo. Ô louco, vou passar por ele e pedir desculpas, né, cara? E jogar com seriedade, sem dar espaço, tem assim, tranquila e calma chance de ganhar o jogo e sair. E vai ser legal pra caramba, porque depois tem 2 jogos fora, né? Se eu não me engano. Ah não, vai ter 3 depois. Flamengo fora, Atlético Mineiro dentro e Sport fora. Quer dizer, Flamengo, que tá ali tentando assegurar sua vaga no G7, na Libertadores do ano que vem, patinando pra caramba, time extremamente inconstante. Flamengo não pode jogar a disputa do campeonato para ganhar fora contra o Flamengo. Não pode. Independente de não ser um time que está dando muita liga, é um time que tem ótimos jogadores. Então não dá para vacilar. E nem deixar para a última rodada, principalmente. Tem o Flamengo fora, não é um jogo fácil de se depender para disputar o campeonato ali. Eu falar, vou sair campeão agora. E tem o Atlético Mineiro em casa. O Atlético Mineiro não é um time trouxa, deixe-se isso sempre muito claro. Pode não ter dado grande liga, mas não é um time de trouxa. Não vacile. Não vacile contra Robinho, contra Elias, contra Fred. Tem um sul-americano lá, não lembro o nome dele, Cracão também, muito bom de bola. Luan, meio campista, batalhador, brigador pra caramba. Enfim, tudo bem que é em casa, mas é também um jogo muito difícil, porque é um bom time. E depois terminando contra o Sport, que a gente não sabe. De repente vai jogar com o Sport já rebaixado lá. Mas de repente vai jogar com o Sport, o último jogo do campeonato, vai jogar com o Sport brigando para não cair. Imagina, ok, o Sport não é um bom time. Não é um bom time. Conseguiu perder ontem para o Atlético Goianiense. Então, aquele time que realmente sabe, confiou demais em Diego Souza,
E em Luxemburgo, né, cara? Não adianta, não adianta. Eu vou aqui ficar. Meu problema com o Luxemburgo é muito mais caráter do que competência, né? Mas há muito tempo ele fica nesse discursinho de que não precisa se reciclar, quem sabe sabe e acabou. Cara, o Renato Gaúcho também fala isso, só que ele se recicla, ele sabe, ele estuda. Não adianta, mano. O Luxemburgo quer jogar pôquer já. Já não tem competitividade. Já passou o tempo. E eu coloco isso. Aqui no Brasil, Filipão, a mesma coisa. Tá fazendo sucesso na China. É isso aí. É assim que tem que ser. Enfim, o que eu coloco é isso. A questão é a boa probabilidade de, mesmo perdendo, o que pra mim é muito difícil de acontecer, mas mesmo perdendo para o Fluminense em Itaquera, de ser campeão. A boa possibilidade, muito maior, de repente empatando, deixa eu voltar, porque perder para o Fluminense, um empate de Santos e Grêmio, nos seus respectivos jogos, também, porque todo mundo briga por alguma coisa agora. Briga por Libertadores, que virou G9, mas quase a metade de todos os times do campeonato podem ir para Libertadores. E briga pelo rebaixamento. Então ninguém está jogando à toa só para falar, vou fazer testezinho. Quem pode acontecer isso ainda depois é o Corinthians, depois que for campeão. Tá? Então assim, nenhum jogo vai ser fácil. O Santos acabou de ver isso. Na Vila Belmiro tomou uma virada do regular Vasco. Tá? É assim, ganhando é campeão, sem depender de ninguém. O Grêmio pode golear o adversário dele, o Santos pode meter 8-0 no adversário dele, não tem importância. Abre uma vantagem que não poderá mais ser alcançada. Perdendo, vai depender dos outros perderem ou empatarem. Empatando, a mesma coisa, vai depender dos outros perderem ou empatarem. Mesmo que empate e os outros ganhem, continua com chance matemática, mas aí mais um empate já garante. E, cara, pelo amor de Deus, se não conseguir empatar ou com o Flamengo, ou com o Atlético Mineiro, ou com o Sport. Olha a motinha do professor de inglês aí, ó. Ele é todo estilosinho também. Então, foi isso. O campeonato praticamente se encerrando. Pode ser na quarta, depois de amanhã, no feriado. Ou pode ser numa das próximas rodadas. Meu palpite vai ser campeão. Eu acho que passou aquela crise de insegurança que eles tiveram. Naquele momento do segundo turno, da coisa ser mais fácil, e da ansiedade, e da obrigatoriedade de ser campeão, porque abriu muita vantagem e tudo mais. Eu acho que passou, acho que deu pra ver isso. Mesmo foi 1-0 contra o Avaí, mas tinha muita carga emocional ainda ali. Entendeu? Então vamos lá, gente. Boa semana pra nós. Um abraço.